Pessoal, não fala agora não. Boa noite. Então, tá, é um prazer. Do que a nossa. Tá? Você me ouve melhor agora? Agora você me ouve? O Wellington falou que não tá, não tá ouvindo na live. Alguém pode confirmar se o áudio da live tá. Tá, ok. Então vamos lá. Me apresentar. Bom, meu nome é Carla, como eu já disse. Eu sou farmacêutica. Estou em transição de carreira e de tecnologia. Sou mãe do Brian, de 2 aninhos. Mês que vem ele faz 3 anos de idade. Congrego na Igreja Evangélica Betel. Pastora Valéria, pode se apresentar? Olá, boa noite, a paz a todos. Como a Carla já antecedeu, meu nome é Valéria, né? Eu tenho 44 anos, sou mãe de 2 filhos, a Bianca, de 23 anos, que participou da primeira live com o pai dela, e o Gustavo. Né? Eu atualmente, até por conta da situação do Gustavo, mudei de emprego. Hoje eu sou gerente administrativo numa empresa, o que me proporciona a chance de estar com meu filho. Né? Então, durante a live a gente vai falar mais um pouquinho, acho que vai ser uma noite bem agradável, uma noite para a gente colocar a nossa experiência e também, com certeza, ajudar outras mães. Agora tenho um slide para apresentar aí. Nós vamos iniciar já com uma pergunta, porque essa pergunta ela tem a ver já com o titular do nosso assunto.
Bom, então a pergunta que a gente vai iniciar aí, ela foi dita pelo feito pelo pastor Ricardo, e aí ele está perguntando se foi rápido identificar o autismo, né, dos nossos filhos, e se a partir dessa detecção que a gente teve, quais foram os desafios que surgiram aí para a gente estar falando um pouquinho. A gente vai para o próximo slide. E essa é a minha preciosidade. Luiz Gustavo tem 11 anos, né? O Luiz, a gente fechou o laudo dele tem 3 anos. Diferente do da Carla, não me deram um nível, né? Me informaram que ele é nível leve para moderado, mas não uma numeração que eu possa informar. É o quanto eles necessitam de apoio nas suas atividades, né? Ele tá como não verbal, Valéria? Sim, não verbal. Não, ele tem 11 anos. Tem 11 verbal e o Gaia tem praticamente 3 na verbal. As outras atividades, de roupa, comer sozinho, então tudo isso determina o quanto de suporte que essa próximo slide. Tá. E aí, então, agora nós vamos falar um pouquinho, que é para responder a pergunta que o pastor Ricardo ele fez, que é sobre quais critérios, né, que nós identificamos em nossos filhos para começar, o que nos levou ao despertar de iniciar a procura para saber se tinha alguma coisa ali, né, em comum para uma criança. E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. O Brian, por exemplo, a ausência da fala dele foi, assim, um fator chave mesmo para a gente estar nessa investigação. Mas desde da infânciazinha dele mesmo, de criança ali, dos primeiros meses, a gente sempre percebeu nele um atraso com relação, eu vou dizer, o padrão, né? Porque tem sempre um padrão esperado para que a criança se desenvolva. Então, ele sempre teve um pequeno atraso para todas as respostas, para engatinhar, para sentar, as reações que uma criança precisava ter ao ver um objeto, tudo isso ele demorou um pouco mais. Mas o principal que levou a gente para o neuro, para a fono, que foi a primeira terapia que o Brian começou, foi a ausência da verbalização, já mesmo do balbuciar das pequenas palavras. Ele tem alguns comportamentos desse aqui, né, que está descrito, que são as estereotipias, que são as repetições ali de alguns movimentos. Ele não tem muito apego ao objeto, que algumas têm. Sensibilidade a algum som foi uma coisa que o Brian teve desde pequeno. Valéria, quer... Que déficits sociais os dois não têm, né? Isso é um fato. São crianças, assim, graças a Deus, que têm um bom convívio social. O Luiz também foi a fala, né? O Gu teve uma dificuldade, eu procurei fono quando era pequenininho, mas aí a profissional me disse que cada criança tem seu tempo, então que era para eu aguardar mais um pouco, né? Estimular em casa. Mas quando ele foi para a escola apontou também, né? Uma criança de 3 anos que tinha um vocabulário muito pobre, né? Ele só falava mamãe, papai, só ficava nisso. E não era nem a forma correta, né? Mamãe e papai, era papá, mamã. E aí eu fui buscar novamente, né? Um profissional para entender
né? Por que que ele não falava? E ouvi de vários profissionais que cada criança tem seu tempo e que como ele andou, né? Todas as demais etapas dele, né? Foram dentro do esperado. Ele andou com 1 ano e 1 mês, ele não estranhava, ele era uma criança que sorria, olhava. Então, os demais sinais, né, que eles colocam de alertas acabaram passando desapercebidos. E aí, quando eu procurava os profissionais, eles sempre falavam: não entendo, né? Porque a mãe sempre vai com um diagnóstico, né? Será? E aí os médicos sempre davam a devolutiva que não. E eu lembro que quando o Luiz tinha 2 anos, eu até intercalo Luiz e Gu, mas o nome dele é Luiz Gustavo, ele ficou internado e meu irmão levou um ventilador no hospital para ele, porque ele gostava muito de ventilador. E uma amiga minha do serviço falou assim: nossa, criança que gosta de objetos que rodam normalmente são crianças autistas. Eu falei: será? Ela falou: não, deve ser só um gosto específico dele, né? Então, foi a fala mesmo e apego aos objetos diferentes. Conforme foi crescendo, você nota também a falta de consciência de perigo, né? Uma criança que às vezes solta da sua mão, sai correndo, não tem medo de pular. Então, acho que esses foram os sinais mais gritantes no caso do Gustavo. Percebendo depois, né? Vai pensando que coisas. É comum quando a gente vai conhecer um pouco mais do espectro autista, a gente vai percebendo o quanto eles fazem parte, né, do Sim, mas mais algum ponto daqui que tem perguntas já. Já teve que lidar com capacitismo? Praia é bem pequenininho, então eu confesso que ainda não tive esse problema com ele. Deixa eu. Assim, tem coisas que a gente, como pais, acaba. Como que eu posso falar? Não é podando, né? Mas você acaba limitando a criança a fazer. Né? Eu estava até vendo uma palestra hoje de uma especialista falando que a gente, por exemplo, o Gustavo demorou muito para eu ter o laudo dele. Eu fechei o laudo Vai dele voltar com para sua tela, Valéria, para o pessoal te... Pronto, vamos. O do Gustavo, até voltando à primeira pergunta do pastor Ricardo, o diagnóstico dele foi muito tardio, né? Teve a questão da fala lá atrás, ele foi para a escola me questionou, só que a gente só conseguiu fechar o diagnóstico do Gustavo com 8 anos. Então, a partir dos 8 anos, é que a gente começou a tratar o Gu como um autista. Acho que uma coisa interessante. Estou até vendo aqui, né? A definição, né, do capacitismo, né, que é considerando as maiores recorrentes formas de preconceito contra as pessoas com deficiência. Acho que o ser humano são hiper preconceituosos, né? E não vou me recordar agora, mas sempre tem, mas ele é autista e ele faz isso, né? Mas o Gustavo vai viajar, ele é autista, ele vai viajar de avião, ele não vai ter nenhum problema. Então, preconceito a gente vive a todo momento. Principalmente quando parece que o laudo vem junto com essa carga inteira. O laudo, na verdade, falar que quando pega o laudo, não é para rotular a criança, nem para falar quais são as limitações dela.
justamente é para ela ter a oportunidade de uma qualidade de vida melhor, porque depois do laudo você aumenta o tempo de terapias, aumenta a quantidade de terapeutas, né, que precisa. Realmente, o laudo vem junto. Até antes de fechar o laudo, né, já teve profissionais que eu acho que não vem ao caso nem até de citar da onde, que disseram que ele nunca iria aprender nada, nunca iria se desenvolver, né? Então são pessoas assim que estão fora das suas áreas de domínio, né, e que tentam impor lá a sua opinião. O Zé Luiz está até comentando aqui, eu vi que entrou, né, um comentário na live sobre a viagem que a gente fez, né? A gente estava no avião e no finalzinho da viagem ele começou a ficar um pouco nervoso e quando a gente desceu, não sei se a pessoa reconheceu ou não, mas quando a gente passou, falou assim, nossa, tinha um moleque lá no avião, aí tipo, o moleque já é agressivo, né? Ah, gritando por quê? Será que a pessoa entendeu? Porque eu fui recentemente numa viagem que um cachorrinho latiu o tempo todo. E eu me coloquei no lugar da dona, porque assim, para ele é um sofrimento, para o animal. E aí as pessoas também não entendem que para o autista, muitas situações são agressivas para ele. Né? O Gustavo curtiu a viagem muito bem, ele estava super tranquilo, mas em um determinado momento ele teve uma crise. Então a pessoa é mais fácil falar que é uma criança mal educada, ou estava gritando, ou não sabia se comportar, do que entender qual que é a situação. De empatia falta muitas vezes nas pessoas, porque o autista ele tem uma rigidez grande, né? Qualquer coisa que sai ali A gente tem muito isso com o Brian, isso já era uma coisa que também levou a um sinalizador de pequenininho. É o desconforto de estar em um lugar fora do ambiente dele, né? Então isso tudo é uma coisa que as pessoas precisam começar a olhar com outros olhos, né? Não é porque ele é autista que ele não pode jogar bola, não pode andar de bicicleta. Eu tenho visto bastante coisas sobre isso, que autista não anda de bicicleta. Mas o meu filho, por exemplo, ele adora uma bicicleta sem pedal, de equilíbrio, e ele tem equilíbrio. Eles têm mais dificuldades, cada criança ela vai ser única. Mas as pessoas precisam ser mais empático com a criança com a criança e qualquer outra deficiência que se tenha, né? Não só no caso do autismo, nesse caso, né? Porque o autismo ele é um assunto mais novo, né? Mas, por exemplo, você pega um deficiente visual, às vezes a pessoa fala, nossa, como que anda sozinha? Eu tinha uma amiga que ela pegava metrô, ela viajava sozinha. Isso, a deficiência não limita, né, a pessoa. E os seres humanos acabam rotulando, né? Se você tem um tipo de deficiência, você está preso ali. Antigamente era assim, né? Você tinha um filho com algum tipo de deficiência, ele ficava dentro de casa. A sociedade nem tinha conhecido aquela criança, né? Sim, e para isso estão as terapias que eles fazem, né? Para evoluir eles constantemente até que eles consigam a sua independência, né? E a gente vê isso muito conversando com um psicólogo uma vez, essa relação do capacitismo, principalmente para adulto, né? Os laudos tardios terminam tendo isso. Depois que descobre o diagnóstico, começa a falar, você não é capaz de... achou um motivo que você não conseguia desenvolver. E às vezes eles não conseguem fazer. Agora a gente pode falar um pouco de uma coisa. Mais uma pergunta, Carla. A Bianca vai compartilhar. Sobre ele. A Mandinha está perguntando como foi receber essa informação do diagnóstico. Vamos lá. Eu acho que tem duas fases para a gente falar e acho que você pode começar a falar até, Valéria. Eu gosto de dividir isso em duas fases, que é uma
de como até chegar no diagnóstico, né? Porque você fica naquela do se é autismo ou não, e outra quando você recebe o laudo. Pode começar você falando? Então, o do Gu, quando ele tinha 3 anos, né, a escola chamou, pediu para levar ao médico, e a própria professora falou: eu acredito que seja autismo. E eu comecei a pesquisar. Então, assim, eu fui em vários médicos, em vários profissionais, tudo que falavam que era um profissional excelente, que conseguiria ajudar a fechar o diagnóstico, eu fui. Eu fiz vários exames com fono, com neuro, e consultas, várias consultas, e a gente conseguia. Então, para mim, quando fechou o diagnóstico, foi um alívio. Por quê? Porque foram 5 anos. E teve médico que falou assim: olha, se com 7 anos ele ainda não falar, você volta e a gente faz os exames de novo. Mas eu, como mãe, fiquei inconformada. Falei: não, eu preciso. E aí eu mesmo pedi para um pediatra dar uma guia para um psicólogo. E o Gustavo foi para a ACD, né? Eu falo que tinha uma psicóloga lá, Caroline Nóbrega, que eu falo que ela foi um anjo que apareceu nas nossas vidas, porque através dela, assim, muitas portas foram abertas. Eu cheguei, ela falou: olha, tudo indica que sim, mas a gente precisa realmente investigar. E ela foi dando vários caminhos. Olha, agora você vai passar com uma neuro tal. E aí essa neuro me indicou para um outro profissional. E aí foram vários profissionais que eu fui passando até finalmente fechar o diagnóstico do Gu. Então, com 8 anos, eram 5 anos de luta. Para mim foi um alívio, porque realmente eu queria saber. Eu entendia que ele tinha uma dificuldade, né? Ele não aprendia na escola, continuava com dificuldade de falar. E eu precisava saber, né, qual que era a forma de eu ajudar. E nada melhor do que um diagnóstico. Então, para a gente, é um susto, porque falou: é isso mesmo, e agora, né, eu vou ter que procurar a melhor forma de ajudar meu filho, mas também foi um alívio, porque fechou o diagnóstico dele, e aí a gente começou a saber quais foram dados para a gente, né, os próximos passos para poder ajudá-lo. Pra mim já foi bem diferente da Valéria, né? Como ela disse, as situações bem. E como eu falei, o Brian ele demonstrava alguns atrasinhos desde pequeno. Então eu sempre me peguei me perguntando se era normal aquilo, né? Porque a gente vê o padrão da criança, do que é esperado, né? Para as crianças típicas, e eu não via isso acontecendo. Então, com 2 anos, quando chegou 2 anos, o Brian não falava nem mamãe ainda, nem mamãe, nem papai. O primeiro nome que o Brian falou foi de um cachorrinho, de um desenho. E, assim, ele teve muita dificuldade de adaptação na escola. Então, pegou bastante pra gente entender o que estava acontecendo ali. Foi um tempo ali de bastante ansiedade. Quando já peguei o dele, que tem 2 meses, ela voltou. Peguei o laudo, foi, apesar de já esperar que batia muitas características do Brian como autista. Então, quando eu recebi o laudo, eu acho que é a pergunta que toda mãe começa a se fazer. E agora? Como vão ser? Quantas terapias vão ser? Como meu filho vai se desenvolver? Meu filho vai conseguir ser adulto independente, né? Porque a grande questão é a grande dependência que eles têm de alguém sempre do lado deles para realizar tarefas básicas que as pessoas fazem ao longo da vida. E aí começa inúmeras questões, né? Eu preciso estar sempre presente na vida do meu filho. Eu acho que no meu caso é muito mais o bombardeio dessas questões que o da Valéria, que era mais desesperador de eu preciso ter uma resposta porque está acontecendo com o meu filho, né? Sim, foi desesperador mesmo.
Ainda bem, né, que a gente tem muitos profissionais hoje com o olhar, né, para esse público, formas mais fáceis de identificar, porque o desenvolvimento do Brian, né, quando você colocar a longo tempo, vai ser muito melhor do que o do Gustavo, porque hoje, com 2 aninhos e pouco, ele já começa a fazer as terapias, né? O Gu, apesar de a gente não ter um diagnóstico, a gente começou a passar ele com psicólogo, com fono, então foi ajudando ele de alguma forma. Para vocês terem ideia de como muda, né, o diagnóstico, o Luiz ele fazia em torno de uma vez por semana, uma terapia, depois aumentou para 2 vezes, 4 vezes. Hoje, ele faz 17 horas de intervenção, ou seja, todos os dias das 8, segunda e terça, das 8 ao meio-dia ele está na clínica e de quarta a sexta, das 8 às 11. E isso ajuda muito, né? De um ano para cá, você vê o desenvolvimento do Gustavo, assim, absurdo. Então, assim, quando o pastor Ricardo pergunta, né, se... você pode voltar, Bia, na pergunta dele, né, se tem desafios, acho que é esse, e quais são. Acho que o maior desafio que a gente tem é buscar o que a gente pode fazer para ajudar. E nem sempre você saber o que você consegue, o que é bom para a criança, vai estar ao seu alcance, né? Às vezes, eu sei que a terapia é boa, que ela ajuda, mas nem sempre você vai conseguir fazer, né? Se você for pagar isso particular, você acaba tendo que pagar muito. Se for pelo convênio, ele acaba te limitando. Então, esses são os desafios. Os profissionais vão colocando para a gente o que eles precisam para desenvolver, né? Eu quero que meu filho seja um adulto independente. Eu quero que ele cresça, que ele trabalhe, que ele saia sozinho, e as terapias vão dando esse tipo de liberdade, né? Mas para isso, ele precisa de muitas horas de intervenção. E acho que partindo desse outro assunto, das muitas horas de intervenção, e como o assunto é maternidade, eu acho que vale a pena a gente ressaltar um pouco do impacto disso, né? Porque nós somos mães e quando nós se tornamos mãe atípica, o porquê do atípico, né? Porque a gente tem o padrão da criança atípica que vai para a escola, dá suas demandas e seus trabalhos. Elas vão para a escola, tem às vezes suas atividades extracurriculares, tem as suas atividades em casa, mas quando a gente está falando assim da maternidade atípica, a gente tem a parte das terapias, que como você falou, o Gu passa muitas horas em terapia, o Brian ainda não, né? Nós recentemente tivemos consulta e alterou para 2 horas por dia de terapia, mas ainda não se equipara a esse volume do Gu. Mas, assim, a gente ainda tem vida, né? A vida que eu digo você trabalha fora, graças a Deus estou em casa para cuidar do Brian, mas ainda assim a gente tem rotina de casa, trabalho, as terapias, e nós somos seres humanos também, né? E a gente se torna esquecida, né? Então, eu acho que dá para pontuar um pouquinho sobre o quanto isso para a gente é difícil. Sim, eu acredito que foi ano passado que eu meio que despertei, assim, olha, eu preciso, né? Eu sou mãe, eu sou profissional, graças a Deus, assim, eu consegui mudar de emprego e na empresa onde eu estou hoje me proporciona a chance de acompanhar ele nas consultas, né? Eu posso estar lá na terapia e trabalhando ao mesmo tempo, eu consigo fazer as agendas com as terapeutas, porque a gente tem devolutiva, tem sessões, né? Parental, porque eles dão também um retorno para a gente de, olha, o que você está fazendo está ok, o que você não está fazendo não precisa melhorar. Então, isso é bom também para eu saber se o que eu estou fazendo está correto. E, principalmente, como mulher, eu me esqueci, eu não arrumava o cabelo, eu não fazia unha, eu não ia ao médico. E aí eu me conscientizei que se eu preciso estar bem, eu preciso cuidar da minha saúde para cuidar deles, né? Porque eu não tenho só o Luiz, o Gustavo. Eu tenho meu marido, né? Eu tenho a minha filha, que hoje está casada, mas também é minha filha, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho a igreja, eu tenho família, eu quero fazer meu lazer. E quando você recebe esse diagnóstico, e por tantas demandas, né? Que se você for ver, se torna mais difícil quando você tem um diagnóstico.
é a situação na escola, é a situação de terapia, é você se proteger. Eu tive um momento que eu me protegi porque eu não queria sair com ele, porque ele ia ter uma crise, porque o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, como elas vão me julgar. Porque o problema não é a situação dele, ele ser autista, tá tranquilo, tá tudo bem, mas o julgamento das pessoas, isso faz com que você tenha um afastamento. Eu não vou em tal lugar, porque de repente se o Gustavo se jogar no chão, ou se ele fizer alguma birra, eu vou ficar com vergonha e você fica constrangida mesmo. Até você se conscientizar que as pessoas estão incomodadas, elas devem se retirar, né? Porque não tem como eu mudar, diferente da Bia que eu falava, Bia, você tem que ficar quietinha, né? A gente dá as orientações, mas uma crise nem sempre não é uma malcriação, né? Então é diferente. Então assim, eu me anulei durante muito tempo. Eu não pensava em mim, né? Eu pensava nele, eu precisava viver para ele e proporcionar tudo de melhor para ele. E aí depois eu entendi que eu preciso continuar fazendo, mas eu também não posso me esquecer que eu sou mãe, mulher, né? Que eu tenho que ter minhas vaidades, que eu tenho que ter os meus cuidados, que eu tenho que cuidar de todo tudo que está em torno de mim. É difícil, mas é uma coisa que a gente precisa sempre alinhar, né? A gente dá um jeito de dar conta de tudo. Ora, a gente opta por deixar uma coisa de lado e fazer outra e se cuidar também. Porque se é o que você disse, se nós não estivermos bem como mãe, não tem como a gente cuidar de alguém se nós não estivermos bem. Eu acho que a gente termina caindo em um outro assunto também aqui, que é a importância de ter rede de apoio, né? Eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho, né? Minha mãe, ela tá sempre por aqui ajudando. E essa rede de apoio também conseguir compreender ali o que é, né, o transtorno do espectro autista. Eu achei até interessante quando você pegou o laudo do Brian, que logo na sequência sua mãe foi fazer um curso, né? E é muito importante realmente a gente ter, assim, eu tenho que agradecer a Deus pelo marido que eu tenho, porque com todas as minhas loucuras, porque assim, foram 5 anos que eu acho que eu meio que enlouqueci todo mundo, porque eu queria saber, então você investiga e ele abraçou a causa, né? Foi comigo, porque daí a gente vê muito pai que realmente, ó, tchau, né? O problema é seu, o filho é seu, tô indo embora. Então eu tenho que agradecer a ele, a minha filha, quando eu vi a Bianca fazendo a apresentação da primeira live, eu fiquei encantada, porque assim, ela foi procurar lá, né? Hoje não se sabe qual é a causa efetiva, mas tem vários estudos aí, tem várias linhas, né? E ela também procurou saber, os meus irmãos, as minhas cunhadas, a minha mãe, então todos me apoiaram e eu tenho uma cunhada que ela é meio que uma leoa com o Gustavo, então assim, me ajudou muito nos momentos que só ela conseguia acalmar ele. E eu acho que o principal também é que a gente hoje tem uma igreja que apoia os nossos filhos. E domingo eu estava vendo lá o culto, o grupo de louvor estava cantando e estava lá na frente o Brian, o Gustavo e a Elis, né? Aos olhos de muitas pessoas, aquilo poderia ser uma bagunça. Mas não, eu vejo como a forma deles de louvar a Deus. E eu sou muito grata, porque eu estou numa igreja que, graças a Deus, aceita os nossos filhos e permitem que eles, da forma deles, louvem a Deus. Então, pontos bem importantes sacado. E eu acho que da minha mãe eu só queria ressaltar uma coisa que eu acredito que ela não vai ficar chateada. Não me mata, mãe, do que eu vou comentar. Mas logo quando a gente estava em investigação do Brian, não por não aceitar caso ele tivesse o laudo, né? Mas ela sempre ficava, não, ele não é autista, ele não tem nada. E muito interessante que depois que saiu o laudo e ela foi fazer esse curso, né? Aí ela me mandava fotos frequentemente enquanto ela estava lá fazendo o estudo. Ela, olha o comportamento do Brian, que você falava, assim, assim. Então, a importância disso, porque abre o leque, né? Porque é o que você falou. Às vezes o Brian não consegue se acalmar comigo, mas ele consegue se acalmar com o pai dele. Porque é muito desesperador. Eu acho que um ponto até interessante da gente falar nessa live é o do quanto é desesperador a crise. Porque para todo mundo é isso. É uma criança mal criada fazendo birra. Mas
Pra gente que já conseguiu entender, é uma criança que ela tá sem chão. É como se o chão dela desaparecesse e ela não sabe se voltar sozinha pro mundo real aqui. Ela não sabe o que fazer e ela precisa de ajuda para se regular. E é muito importante você ter pessoas que consigam compreender que não é uma birra, não, e que é realmente um auto que ela tá desregulado naquele momento. Sim. Quer pontuar alguma coisa? Só fazendo a adenda aqui, porque eu ressaltei, né, da minha família, dos meus irmãos, cunhadas, mãe, sobrinhos, e eu falo que o Gustavo é um menino de muita sorte, ele é muito abençoado por Deus, porque além de eu ter uma família assim que abraça mesmo, que cuida, que gosta, a Bianca veio com um pacote, né? Ela veio com o marido, que é um cunhado assim maravilhoso. Acho que muitos cunhados não aguentariam, o Gustavo todo momento perturbando, vem aqui, quer ficar com a irmã, tem ciúmes, e ainda a família dele, que o pastor Wellington, a pastora Adriana e o Wallace, eles amam demais. Então, eu me sinto privilegiada. Se em algum momento eu me senti cansada e sobrecarregada, hoje eu já tenho um alívio, porque eu tenho pessoas que me ajudam, que me apoiam, que entendem, né? Se eu for viajar com eles, eu nunca vou voltar cansada, porque vou sempre ter alguém que fala, não, agora é minha vez, pode ir lá. E não como um fardo, é como uma alegria, como se eles disputassem. Agora é a vez de eu brincar com o Gu. Então, isso para mim é muito, muito importante. Um outro ponto aqui da sua fala é sobre a igreja, né? Graças a Deus, na Betel, né? Eu até compartilhei um vídeo, eu não sei se você chegou a ver, falando sobre, assim, Deus nos permitiu ter o Gu e ter o Brian. E eu não trocaria o Brian por nada, e eu sei que você também não trocaria o Gu por nada. Porque eles são únicos, eles nos mostram o mundo de uma forma completamente diferente e a gente consegue entender o verdadeiro significado do amor com eles. E a Betel como você disse, é algo preparado por Deus mesmo, porque nós já passamos por outras igrejas, que nós não vamos citar nomes, porque não faz o menor sentido, não é a intenção atacar, mas conscientizar disso. E eles são únicos e eles também têm o jeito deles próprio, peculiar, de adorar ali na sua intensidade, que muitas vezes, por eles não saberem falar, eles vão expressar através de gritos, através das estereotipias deles, e a Betel não priva eles de fazer isso. E infelizmente, eu digo infelizmente porque eu já tenho 11 anos, e há alguns anos atrás é muito recente esse boom de diagnóstico que teve, e essa conscientização. Então, nas igrejas, isso não era muito bem visto. Infelizmente, eram taxados como crianças que estavam ali, às vezes, possuindo demônios. Então, eu imagino o quanto a criança sofreu e quanto a mãe, né? Porque começa a ser, o ambiente não é bom para o meu filho, então também não vou à igreja, né? Então, a gente tem dois lados, porque quando a gente faz isso com a criança, a gente também está tirando a mãe da igreja, né? Sim. É muito importante isso que você falou mesmo, a gente, que nem falou, o objetivo aqui não é atacar ninguém, né? Mas eu já passei em locais que as pessoas oraram para que o demônio saísse do meu filho. E porque a criança está chorando, né? Hoje eu entendo, e assim, as terapias acabam ajudando muito isso, né? A colocar isso, deixar isso de forma mais clara para gente, que quando eles choram, né, é um sofrimento para eles. Então, assim, por que a gente vai forçar, né? Olha, você tem que, porque o seu pai, sua mãe é pastor, você tem que entrar todos os dias na igreja e ficar sentadinho, quietinho. Hoje eu aprendi a entender ele e respeitar o momento dele. E a gente está numa igreja que, se ele está bem, ele entra, tá tudo bem, o jeitinho deles de cultuarem. Se não quer entrar também, se quer ficar no carro, os irmãos entendem, não ficam falando, olha lá a pastora fugindo do culto, né? Então, eles entendem que é o momento do Gu, o momento que ele quer, né? Ele não quer entrar, ele não tá bem aquele dia e tá tudo bem. Então, assim, a gente tem que agradecer muito a Deus pelo local que a gente está e a forma como os nossos filhos são acolhidos. Às vezes, esse não querer deles, as pessoas não conseguem entender, é porque eles têm uma sensibilidade que a gente não tem. Essa sensibilidade, às vezes, é visual, às vezes é auditiva, é alguma coisa que não tá legal para eles.
E se a gente força, a gente desencadeia uma crise neles porque a gente não consegue entender o mundinho deles. É muito mais sobre nós entendermos o mundo deles do que eles, como crianças, entrar no nosso Sim. E eu tempo. vejo alegria. O Gustavo ele fala, tem culto, ele já quer pegar o pandeiro, porque ele sabe que ele vai poder tocar lá, mesmo que fora de ritmo, mesmo que atrapalhando os músicos. É o momento dele de adoração. E eu vejo que ele se sente parte, porque ele fala, mãe, tem culto? Eu falo, tem. E aí ele já vai com o pandeirinho dele para a igreja toda feliz, todo feliz, né? É o momento dele de adoração. Ó, tem uma pergunta aqui do pastor José Luiz, falando como que nós imaginamos o futuro profissional dos nossos. Gustavo fala que ele vai ser doutor. Então, eu acredito, né? Deus fez uma promessa que ele ia ler, ele ia escrever, e eu tô vendo isso se desenvolvendo na vida dele. Então, ele vai ser o que ele quer ser doutor, amém, ele vai ser doutor. Dentista, veterinário, não sei, ele vai ser doutor. Eu também acredito, penso dessa maneira. Nós estamos trabalhando nossos filhos para isso. Né? É para isso que nós dedicamos tempo em terapia, o tempo que nós conseguimos em casa, porque é só terapia, é em casa também, tempo para eles. Então, eles são completamente capazes de ser aquilo que eles quiserem vir a ser. Um dia, o que eles desejarem a vir a ser, eles conseguem. Eu acredito em um futuro profissional para eles. Normal, né? Vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Normal. Sim. Mais alguma pergunta que eu não tenha visto? Não. A fase escolar a gente já falou um pouquinho, né? De como. A gente falou um pouco de escola. O Gu ainda, acredito que esse ano ele tá dando um avanço, mas ele tem 11 anos, né? Ele ainda não lê, não escreve. Agora ele está começando a identificar as frases. E é aquilo, eu já tive muita ansiedade, já chorei muito em reunião. Quando ele foi para a quinta série, eu entrei na sala e aí depois que eu vi tudo que a professora falou de como seria aquele ano, eu saí de lá assim bem triste, pensando o que eu vim fazer aqui, o que meu filho está fazendo aqui, né? Mas não importa, ele tá lá, ele tá seguindo a turminha que ele estava desde os 3 anos e o momento de aprendizado vai chegar, né? Acho que o pai dele é um exemplo. O Zé Luiz veio aqui para São Paulo, não teve estudo, ele foi estudar depois que a gente casou e hoje ele é advogado. Então, assim, se ele que tinha as possibilidades, né, ou talvez as condições não permitiam, mas ele tinha a possibilidade de estudar, não estudou, mas isso não atrapalhou, então eu vejo para o Gustavo que é o tempo, a hora que chegar o momento ele vai ser alfabetizado, vai ter o aprendizado dele, vai seguir a carreira dele. Com o Brian mesmo. Logo no começo. Então, a gente tem dificuldade para adaptação dele, né? Nada, a gente não estava muito nem em investigação, né? Só tinha aqueles parâmetros de atraso. Então, a gente teve bastante dificuldade. E hoje, às vezes, já aconteceu, né? Por exemplo, da escola me ligar não sabendo o que fazer com o Brian, porque ele não queria dormir, e falaram que ele subia nas cadeiras e ele estava agitado, e às vezes acontece dele estar muito agitado. E aí eu recebo ligação da escola e não sabe muito bem o que fazer. Então, infelizmente, eu não sei se aonde ele está ou se pode ser geral, né? Profissionais até os profissionais muitas vezes não sabem o que fazer. Né? Eu já, por exemplo, já tive um pouco de dificuldade.
O Gustavo, apesar dele não gostar, ele fala todos os dias que ele não quer ir para a escola, mas quando ele vai, ele acaba se comportando, né? Então, acho que ele pensa que é o momento dele rever os amigos, ou fica pensando no momento do intervalo, mas ele vai bonitinho. E eu acho que várias mães passam é a dificuldade do sono da criança, né? Eles não dormem bem, termina afetando na nossa privação de sono por conta disso. Como que Sim, você lida? eu tava até conversando com uma pessoa no final de semana e falei, gente, eu sempre gostei de dormir. Depois que o Gustavo nasceu, não logo, acho que quando ele estava com uns 3 aninhos, ele começou a não dormir. Dormir era um momento muito difícil, ele chorava, lutava contra o sono. Às vezes ia dormir 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tinha que levantar para ir trabalhar. Né? Então, isso durou alguns anos. Eu até falei para a pessoa, depois disso, eu fiquei 5 horas para mim. Se eu dormir 5 horas, 4 horas, eu estou satisfeita porque foi muito tempo de privação de sono. E aí ele foi fazer um exame e ele tem que estar dormindo. E eu perguntei o nome da medicação, me informaram, já pedi para a neuro, falei, olha, eu entendo que isso prejudica até o desenvolvimento dele, né? Porque tem a janela do sono que a criança tem que estar dormindo para poder se desenvolver, tudo. E não acontecia com ele. Depois que eu comecei a usar essa medicação, foi super bom. Hoje ele chega em casa, né? Tem as rotinas dele, toma banho, comer, toma um remedinho e ele dorme bem, dorme cedo, e a gente também consegue descansar, né? E aí a Carla comentando que não conseguia dormir, eu falei, olha, indicar o remédio a gente não pode, porque ele é manipulado tudo, mas fala com a neuro sobre essa medicação, é natural tudo, e graças a Deus, pra gente aqui demorou a descobrir, mas depois que ele começou a fazer o uso, funcionou, tem dormido. Pra mim, tem situação, mas a gente não realmente. Então, falo da privacidade, mas a questão deles, né? É importante que ela durma, né? Afeta tanto o crescimento quanto a aprendizagem dela. Eu vi uma psicóloga e isso vem do autismo mesmo, porque eles muitas vezes não conseguem reconhecer as partes sensoriais deles, né? Não conseguem identificar que é a hora de dormir, assim como eles não conseguem muitas vezes identificar que estão com fome e muitas outras coisinhas que eles têm essa dificuldade de perceber, né? Tem mais alguma pergunta? Porque para ajudar o meu filho tá com uma crisezinha ali, porque ele quer mamar. A Bia tá colocando. Viu, Carla? A pergunta? Agora eu vi. O que mudou na vida de vocês depois do diagnóstico? Primeiro. Pode falar. Bom, como eu já esperava, né, o diagnóstico, então eu já comecei a procurar muita informação e por já ver alguns atrasos do Brian, eu já fui atrás de muita informação para trabalhar isso. O que mudou mais é que a gente ganhou uma causa concreta agora para brigar, né? Então, assim, agora eu sei que o meu filho precisa de atenção especial na escola, eu sei que o meu filho precisa de terapias, e a gente começa a correr atrás melhor dos direitos dele. Se é direito dele, ele precisa, ele vai ter, não importa o quanto eu tenha que brigar por ele. Então, eu acho que eu ganhei mais força para lutar por ele. Exatamente, concordo com tudo que você falou. Como eu disse, o diagnóstico para mim trouxe um alívio, né? E é isso mesmo, é buscar, é direito deles e a gente vai fazer de tudo para que eles vivam bem, né? Para que eles passem por esse mundo aqui sem ser discriminado, sem ser deixado para trás, porque eles têm um atraso, né? Não é que nem as pessoas falam, é doente. Não, não é doente, né? Eles têm uma forma diferente de se comportar, de entender as coisas, mas isso não importa pra gente. A gente quer que eles consigam as mesmas coisas que os demais. Então, é buscar mesmo os direitos deles.
mesmo. Mais alguma? Já tá acabando? Já tá acabando, passou rápido. A gente vai terminar uns 10 minutinhos antes, porque o Brian tá chorando desesperadamente desde que ele saiu do meu colo, pra ser sincera. Então, e o pai dele não tá conseguindo acalmar ele ali. Então, porque ele quer o alimento dele, né? E a mãe é dele, e não tem por que não servi-lo, né? Como a gente tá falando de maternidade e vida real, essa é a nossa realidade, né? Exatamente, Tem essa é a nossa realidade. o apoio da família, o envolvimento de toda a família, seja o fator determinante na qualidade de vida dos pais? Eu acredito que sim, porque não sobrecarrega, né? Principalmente a mãe, né? Que a criança ela sempre tem a preferência da mãe. E é estressante para os dois, né? É quando o filho está em crise, quando ele não dorme, quando tem hora que a gente precisa espairecer um pouco. Então, sim, completamente. Eu nem sei o que eu faria, né? Teve momentos que eu até comentei. O Gustavo, a gente não conseguia sair com ele, mas eu tenho uma cunhada que pega, sai, ele se comporta. E o envolvimento da família, sim, faz se tornar mais leve, não é um fardo, né? Mas ajuda você. Olha, hoje eu quero passear com o Gu, quero ficar com ele. Ah, Gu, vem cá, vamos cuidar, todo mundo se entender, com certeza. O apoio da família, para mim, é imprescindível e é o que tem nos ajudado muito. Agora a gente então parte por final, né? Foi um prazer, passou rápido o tempo, né? A gente estava bem preocupada com o tempo. E acho que só para terminar, que a gente tinha falado de uma fala aqui, eu acho que não romantizar o autismo, né? O assunto está em alta, mas não tem parte romântica, tem parte de muita luta, muita briga aí, né? Que infelizmente direitos parecem favores muitas das vezes, né? E as mães que se cobram muito, né, Valéria? Não se cobrem tanto, né? É só vir bater um papo comigo com a Carla. Você vai descobrir que tem momentos que a gente está tudo bem, tem momentos que parece que a gente vai enlouquecer, tem momentos que parece que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue. Eu acho que as mães se unirem, eu compartilhar minhas experiências aqui, a Carla compartilhar, ajuda outras pessoas também, né? E a gente também está aqui de braços abertos para ajudar as mães, para ajudar as crianças. Eu até brinquei que nossa igreja vai ser uma igreja só de autistas. Né? E a gente está trabalhando para isso, para ter um espaço para eles, para que eles se sintam bem, né? E romantizar o autismo, às vezes, eu vejo muito isso quando você vai numa consulta. Às vezes está no pronto-socorro lotado, você passa os pais olham com cara feia, nossa, mas tem direito, né? Mas não vê todo o outro trabalho que você tem, né? Quantas terapias, quantos médicos, quantas intervenções, quantas crises, né? As pessoas acham aquilo que o Carlos falou, que um direito seu é um favor, né? Estão fazendo um favor para você. E não é. Tem um vídeo que eu até compartilhei com a Carla. Se Deus me perguntasse se eu queria um filho autista, eu falo que não, mas ele me deu. É meu, eu amo, eu cuido e não troco, né? Não estou aqui falando, romantizando, não, mas Deus me deu, é minha joia preciosa e a gente vai fazer tudo, cuidar, amar, dar para eles a melhor qualidade de vida. Sim, verdade. Algumas coisas que falam que não ajuda, mas atrapalha são... Primeiro é que autismo não é cara, gente. Não é olhar pro Brian ou pro Gustavo ou pra qualquer outra criança e falar, olha, ali vai um autista. São únicos, cada um no seu mundinho. E algumas frases que a gente escuta muito, né? Nem parece autista, tem certeza que ele é autista. Nossa, ele é tão inteligente. Tem certeza que ele é. Agora tá na moda ser autista. Agora tá na moda dizer que criança mal educada, acho que essa é a principal, né? Criança mal. Então, acho que a gente termina assim, pedindo empatia pra todos, com a mãe, com a criança. Teve um rapidinho passado, a Gaia tava em crise, sabe? E a Bia pegou, chegou perto de mim e falou assim, todo mundo abraça a criança, agora eu vou abraçar a mãe. Então, assim, seja empáticos com a mãe e com a criança. Se você não sabe, não julgue, né? Acho que a Valéria já até falou essa frase.
Então vamos terminar. E eu só queria deixar Salmo 127, né? Os filhos, eles são herança do Senhor para nós. Então, seus filhos são herança. Não importa em qual condição que o Senhor deu ele a você. Mas ele te deu uma joia preciosa. Valéria, quiser falar alguma coisa para finalizar, fazer uma oração? Eu quero primeiro falar, Carla, que essa questão de você abraçar mães atípicas, eu vi você fazendo isso, né? Eu já vi o Gustavo ter alguma reação com o Brian e você vem acalmar a mãe. Ó, fica tranquilo, tá tudo bem, né? Eu já vi também, acho que a Ana Júlia, né, fazer alguma coisa com o Brian na igreja, ele era pequenininho, e a mãe ficar descontrolada, porque a gente fica, né, e você nem imaginava que também seria uma mãe atípica, e você veio abraçar, olha, tá tudo bem, fica tranquilo. Então, assim, nós tenhamos muito mais Carlas na nossa vida, porque tem momento também que a mãe só quer ser abraçada. Ó, tá tudo bem, né? Seu filho fez uma coisa que não deveria, mas tá tudo bem, porque a gente sofre, né? A gente sofre. E você falou, os filhos são heranças do Senhor? São, né? A gente teve um vídeo aí recente dizendo uma coisa horrível, e não, meu filho é a herança que Deus me deu, ele é bênção na minha vida. E é isso que a gente tem que fechar. Se hoje está passando por umas outras mães estão passando a mesma situação que a gente, um momento de diagnóstico e um momento de desespero, né? Os nossos filhos são bênçãos. E Deus orienta, né? Deus dá o caminho para a gente seguir, para a gente ajudar e viver a vida tranquilos e felizes, graças a Deus. E para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer. A gente teve bastante participação. Tem os irmãos que estão sempre participando, a Rosana participou bastante, Mário Henrique, leva o Gu para Perua todos os dias, também participou aqui com a gente, Cristina Cardoso, lá da Igreja Impactando Vidas, a Amandinha, que está com a gente em todas as lives. Só agradecer vocês, muito obrigado por embarcarem com a gente, né, nesse objetivo de passar para os pais, né, que estão vivendo a mesma situação que a gente, os direitos, né, as nossas experiências. Nós só temos a agradecer mesmo. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Senhora, para finalizar, Bia, põe ela na tela grande, por favor, e deixa ela finalizando, que eu vou socorrer o Brian ali. Senhor, nós somos gratos, Pai, por o Senhor nos conceder esse momento de estarmos aqui compartilhando, Senhor, as nossas experiências. Esperamos que esse momento, Senhor, possa alcançar muitas mães, muitos pais, Senhor, que as nossas experiências possam ajudá-los, Pai. Somos gratos a Ti por também nos permitir, Senhor, a viver este momento. Eu te agradeço pela vida, Senhor, de cada pessoa que esteve com a gente nessa live, nessa noite, Pai. Nós só temos a Te agradecer. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima.